Se você conhecer a verdade vai libertar você. Qualquer área da sua vida que você conhecer a verdade, ela vai te colocar em liberdade. Só que para que você conheça a verdade, toda a verdade que você conhece tem uma prática. O dia que eu entendi isso na minha vida, mas que caiu dentro do meu coração, acabou os meus problemas. Por que acabou? Você não tem problemas nenhum? Não. Já deve ter uns 15 anos que eu não tenho problema financeiro. Eu não tenho dívidas, eu não tenho nada que eu não possa pagar. Também não faço nada que eu não possa pagar. Não entro em ansiedade. Não tenho ganância por aquilo que eu não tenho. Eu tenho fé naquilo que eu não tenho ainda. Eu faço eu ter dentro do meu coração para depois ela materializar na minha vida. Então eu não ando ansioso por coisa alguma. Eu aprendi isso. E quando eu comecei a estudar a vida financeira, eu comecei a estudar porque eu tinha várias dificuldades e eu tinha uma raiz, um histórico de pobreza na minha família. Eu não tinha nada e ninguém podia me dar nada. E eu cresci assim, não tendo nada e sabia que ninguém podia me dar nada, porque alguém podia me dar era meu pai e minha mãe, eles não tinham. Então eu cresci dentro de um nada. Amadureci dentro de um nada. Quando o evangelho chegou para mim, e a primeira vez que eu fui na igreja, o pastor falou assim: olha, irmão, você precisa trazer o dízimo. Primeira vez que eu fui na igreja. Eu falei, agora lascou. Eu vim do nada, quando eu chego na igreja para pedir um socorro de Deus, eu tenho que dar. Que coisa mais absurda. Eu falei, como é que é isso? E eu comecei a falar daquele pastor. Falei, não, o pastor está pedindo dinheiro, o pastor está... Mas eu não entendia, porque eu não tinha meditado na palavra. Eu não conhecia a palavra que diz que existe uma lei espiritual que é dando que eu recebo. E eu não conhecia essa lei. E também não tinha liberalidade no meu coração para dar. Se eu tivesse, tudo que vinha para mim, vinha para dentro desse depósito, chamado depósito da falta que tinha dentro de mim. Eu sempre tinha falta. Eu sempre estava necessitado. Tinha um vazio dentro de mim, que as minhas conquistas, qualquer que fosse elas, não era suficiente, porque eu sempre almejava uma nova conquista. E eu estava crescendo já no evangelho, mas almejando uma nova conquista. Um dia o Espírito Santo chegou para mim e falou assim: olha, você quer se tornar rico? Eu disse, é claro que eu quero. Ele falou, então primeiro você precisa deixar de ser pobre. Como é que deixa de ser pobre? Às vezes a gente tem manias de pobre, né? Como é que é a mania de pobre? Mania de pobre é sempre achar que está faltando. Mania de pobre é aquela que você tem R$100 no bolso e não consegue gastar ele mesmo para comprar uma água mineral que você está com sede, num trânsito pesado, e aí você fala, não vou trocar não, porque eu tenho só R$100. Você não tem liberalidade para gastar com você nem aquilo que você tem. Isso é uma mania de pobre. Mania de pobre é aquela mania que você sempre está na posição de receber e nunca na posição de dar. Enquanto você estiver na posição de receber, você é pobre. Quando você está na condição de dar, você começa a enriquecer. Porque o desejo que você tem no teu coração de ser uma pessoa voluntariamente servidora, voluntariamente trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, quando você voluntariamente sente isso, você coloca a responsabilidade em Deus. Abra sua Bíblia comigo aí. Existe uma lei da semeadura em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 6. Toda vez que a Bíblia está falando de recurso financeiro, ela fala de semeadura. Vocês querem aprender a ficar ricos? E próspero? Que diferença tem rico e próspero? Rico tem dinheiro, próspero não tem dinheiro e não tem falta. Então, prosperidade e riqueza há na sua casa. Salmo 112. Vamos falar de prosperidade e riqueza para nós vencermos no mundo? Porque você está competindo com o mundo aí. Enquanto você está estudando 1 hora, tem alguém estudando 6 horas.
Enquanto você está levantando 6 da manhã, tem alguém levantando 3 da manhã. Tem alguém sempre dedicado e talvez mais que você. E às vezes, para competir com o mundo do jeito que está aí, nós precisamos do poder de Deus. Senão não há competição. Às vezes nós não estamos preparados. Você já imaginou se eu fosse competir com os homens? Eu não sabia nem ler, eu não sabia nem conversar. Se eu fosse competir no mercado de trabalho, eu ia pedir um trabalho de quê? Eu só sabia pescar. Nessa área financeira existem segredos, e Deus escondeu esses segredos dentro da Bíblia. E nós precisamos conhecer os segredos, porque esses segredos são a verdade, e a verdade conhecida dentro do seu espírito, ela te liberta. Capítulo 9, verso 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Você é contra você ou você é a favor de você? Contra você é semear pouco. Se você soubesse as minhas semeaduras, as minhas ofertas, tanto pessoais como ofertas no Evangelho, são todas ofertas arrojadas. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu posso ser livre nessa área. Eu sei que a fonte que me supre é uma fonte inesgotável. E o apóstolo Paulo diz aqui, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Como é que você semeia pouco e você quer colher muito? Não é uma pobreza que tem dentro de você? Não é uma lei que você está procurando e às vezes você está burlando a lei? O que é muito? Uma pessoa tem R$100, ele dá 10%. E uma pessoa que tem R$1 milhão e dá 10%. Quem deu mais? Igual, né? E uma pessoa tem R$100 e dá 11%. E uma pessoa tem R$1 milhão e dá 10%. Quem deu mais? Deus fala, o muito é do que você tem. Quando o muito que você tem, a sua expressão é muito, então da semente que você tem, você está semeando muito. Aquele que semeia muito, olha o que ele diz aqui, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ele está falando para você fazer de acordo com o que você colocou no seu coração. Primeiro você coloca no seu coração, porque quando você coloca o desejo no seu coração, você coloca toda a responsabilidade de te dar a semente do próprio Deus te dá. Olha como é que funciona. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Primeiro você faz um propósito. E a primeira coisa que eu decidi no meu coração foi fazer um propósito de dar. Todas as vezes que eu quero receber, eu começo um propósito de dar. Porque, olha o versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Diga comigo, Deus é poderoso para fazer abundar em mim toda a graça. Quem é que vai fazer abundar em você, querido? Deus. A fim de que tendo sempre toda a suficiência e abundeis em toda boa obra. Ou seja, você não precisa ter nada para dar agora. Mas se você colocar um desejo no seu coração de dar, você coloca uma responsabilidade para Deus te dar, para você dar. Vou explicar melhor para você. A minha filha chegou para mim e disse assim, papai, eu quero R$100 para levar para a escola. Eu estava acostumado a dar para ela R$10 todo dia. Eu já guardava no bolso, que eu sabia que ela vinha pedir. Eu podia pegar uma mesada, colocar na conta dela, não, mas eu queria aquele ato dela de entender que o papai dela era o provedor da vida dela. Então, todo dia, eu ia levar ela no colégio e ela o dinheiro da escola. Eu enfiava a mão no bolso, está aqui o dinheiro da escola. Um dia ela falou assim, papai, eu quero R$100 hoje. O que eu falei para ela? Para quê? Se você pedir essa semana de muitas bênçãos para Deus na área financeira, Ele vai perguntar para quê? Porque dia a dia Ele está te dando.
comida, casa, isso. Mas se você pedir mais que isso aí, ele vai te perguntar para quê. E se o para quê seu for igual ao para quê da minha filha, você entra na chave. A minha filha disse: não, pai, hoje é aniversário de uma amiga minha e eu quero fazer uma surpresa para ela. Eu quero pagar lanche para ela e para as minhas amigas. Como o senhor é um homem rico, R$100 não faz diferença para o senhor. Você acha que eu dei para minha filha? Não. Você daria para a sua? Por que Deus não te dá então? É porque você tem um propósito só para você. Você só quer para você. Você não está preocupado que a fartura venha para você repartir com os outros. Quando veio fartura na minha vida, foi quando eu coloquei disponibilidade no meu coração de repartir com os outros. Seria ganância, seria uma avareza minha querer que viesse fartura na minha vida para que eu não repartisse com ninguém. E qualquer um de nós aqui, se quiser mudar o seu quadro e ser um grande homem de Deus na área financeira, uma grande mulher de Deus, está disponível para você, não tem crise não. Os requisitos para chegar diante de Deus é igual, mas o meu coração tem que ser igual também. Para que eu quero? Quando você pedir a Deus a mais do que você tem, para que eu quero? Uma senhora disse: pastor, eu estou pedindo meu carro porque eu quero levar pessoas para a igreja. E eu fiz uma oração para ela, falei: Senhor, prova ela. Quando ela recebeu o carro, ela nunca mais voltou na igreja. Eu orei, intercedi e Deus me ensinou. Está vendo? Se eu der, para quem não tem um propósito, até para o propósito que diz que ter, não vai fazer. Então você tem que preparar o seu coração para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quando chegar tudo que Deus vai trazer nas suas mãos, você possa fazer o que ele disse aqui, ó. Cada um contribua segundo propõe no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de tendo sempre em tudo toda a suficiência. Tudo que Deus quer é que você tenha em tudo toda a suficiência. Você não pode ter falta, amado. Você não pode andar num lugar de falta, porque você tem um Deus que tudo pode, que enriqueceu Israel. E nós não conseguimos ter fidelidade, a gente vive no altos e baixos. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Você não tem uma constância, não tem uma firmeza. Eu decidi ser um homem generoso, e quando eu decidi ser generoso, Deus olhou para mim e falou assim: Ele quer para comer com as crianças na escola, Ele quer pagar o lanchinho das crianças, Ele quer servir. Hoje quantas pessoas vivem através do Ministério Sal da Terra? E eu era só uma pessoa. Comecei numas tábuas na beira do rio, umas tábuas lá que eu raspava o cimento delas com um facão velho e fazia um banquinho para as pessoas sentarem, e forrava jornal para não sujar as pessoas. E eu comecei assim, mas um desejo no meu coração, eu fui me inspirando a dar, eu fui me inspirando a servir pessoas, eu fui me inspirando a ser generoso, eu fui me inspirando, eu fui tirando a necessidade e colocando a vontade de ser doador. Isso foi o meu diferencial. Qualquer homem ou mulher que começar dessa maneira, ele vai ser próspero. Eu não estou dizendo para você dar para o moço que está jogando bolinha no meio da rua ali, não. Se você der uma moeda para alguém que está pedindo ali no semáforo, você está mantendo ele naquele lugar. Mas se você tirar meia hora, sentar com ele e falar de Jesus e oferecer Jesus para ele, se ele quiser Jesus Cristo, pode suprir ele aí no início, que ele vai dar um bom fruto. Quando você faz assim, olha o que Deus disse aqui no versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, leia bem, presta atenção. Ora, verso 10, aquele que dá a semente ao que semeia. Quem que dá semente ao que semeia? Quem que te dá? Deus. Então, Deus quer te dar. Deus quer fazer algo glorioso na sua vida. Deus quer fazer algo fantástico na sua vida. Mas glorioso mesmo. Só que dentro de você está havendo ainda uma dificuldade. Porque os seus gigantes são tão visíveis que você olha para os seus gigantes como se você olhasse, como os soldados de Saul olhavam para o gigante Golias.
Ele dizia: esse homem é muito grande, olha o tamanho do capacete dele, olha o tamanho do escudo dele, olha o tamanho da força dele, olha o tamanho dos braços dele, eles mediram até o peso da lança do filisteu. Eles viram tudo. Davi chegou e falou: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Quem é esse? E às vezes, querido, você está no limite no seu trabalho, nas suas coisas, e você não está vendo fluir, porque você não está subindo espiritualmente. Não, pastor, mas eu estou até orando. Você está orando, mas a oração sua está primeiro removendo aquilo que tem que remover. Então, quanto mais rápido você remover aquela situação de dificuldade que tem em você, quanto mais rápido você lutar para isso, jejum, oração, e remover e começar a confessar quem Deus é na tua vida, ali começa um processo de riqueza. Porque todo embaraço e toda situação difícil, ela não é causada por outra pessoa, é por você mesmo. Então, como é que eu me preparo? Olha, igual Davi, quem é essas dificuldades? O meu Senhor é o Deus do céu e da terra. E esperar passar pelo processo. Tudo existe um processo. Tudo existe uma obra. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Enquanto você está esperando, põe o pão no fogo, querido, e vai fazendo um cafezinho enquanto o pão fica pronto. Não fica abrindo e fechando o forno do fogão, não. Porque se você ficar abrindo o forno do fogão, o pão não vai prestar. E o milagre é assim: você semeia, coloca dentro do forno e espera, e vai fazer um cafezinho, que daqui a pouco o pão está pronto. É assim que funciona. Amém? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Verso 11: em tudo sereis enriquecidos. Você imagina você vivendo isso aqui? Você consegue ver você nesse lugar aqui? Consegue. Você sabe que tem esse lugar para você? Em tudo serei enriquecido. Boa saúde, paz, sossego, alegria, satisfação. Tua vida em termos de sementeiras prosperando. Em tudo sendo enriquecido. A dificuldade vem para você, você é maior que elas. Elas vêm, batem em você e caem. Não pode permanecer, porque em tudo sereis enriquecido. Para toda generosidade. Você só é enriquecido para ser generoso. Não está escrito aí? Em tudo sereis enriquecido para toda generosidade, o qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ou seja, a sua prosperidade vai fazer pessoas darem graças a Deus. Muitas pessoas vão dar graças a Deus pela sua prosperidade. Mas então agora vamos no processo de deixar de ser pobre e começar a ser rico. Amém? Como eu gostaria de treinar um exército de soldados, homens e mulheres, para ser muito próspero, muito rico. Se você soubesse o quanto de sabedoria que tem dentro do meu coração para essa área. Vivi isso, ministrei na vida de muitas pessoas. E cada testemunho fantástico. Se você andar mais tempo com nós vamos te ensinar. Mas pergunta. Eu sou um homem que aprendo muito, porque eu pergunto muito. Todo tempo eu estou perguntando para o Espírito Santo. Enquanto você não consegue ouvir o Espírito Santo para você perguntar, você tem que perguntar a um homem que você tem certeza que ouve. Salvo essa? Ou uma mulher. Salmo 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que seus mandamentos têm grande prazer. Você tem grande prazer em ser semeador? Tem. Enquanto você não tiver prazer, filho, não faz nada não. Primeiro vai buscar o prazer. Senão você não faz nada. Porque é um mandamento do Senhor. Nós estávamos ministrando em Jaciara um grupo de empresários essa semana. Eu disse: quem aqui paga impostos feliz? Todo mundo deu risada, ninguém pagava imposto feliz. Eu falei: porque você não paga feliz? Porque você não conhece a palavra. A palavra de Deus não manda pagar imposto. Jesus falou: não dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você der o dízimo mais feliz do que você dá o seu imposto, está errado. Você tem que pagar seu imposto feliz. Aí você tem um carro novo, você vai pagar o IPVA dele, você reclama:
É só andar de bicicleta. Não paga IPVA. Você quer? Não quer. Aí você tem uma casa boa, o IPTU é caro, você não quer pagar IPTU. Aí você paga triste. E é um mandamento do Senhor pagar feliz. Custa pagar feliz? Graças a Deus, vou pagar meu IPTU amanhã. Glória a Deus, que delícia. O duro é se eu não tivesse um IPTU para pagar, né? Aí eu estava ralado. Duro é se eu não tivesse um IPVAzinho para pagar. Graças a Deus eu tenho para pagar. Porque é uma lei. Jesus falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi um mandamento do Senhor. E a gente faz isso triste. Reclama não. Se é lei, você vai falando: quem me dá a condição para pagar isso aqui é o meu Deus, que me dá semente, porque eu sou um semeador. Me dá semente porque eu sou uma pessoa diferenciada, porque eu quero ser dentro do reino. E não importa se for embora o pneu, se for embora o carro, Deus é poderoso para dar outro. É assim que nós temos que andar com Deus. E a gente reclama da luz que está cara, reclama da água que está cara, reclama do imposto que está caro, reclama de tudo. E quando a gente reclama, é tudo que o diabo quer para colocar nós mais pobres, porque nós estamos reclamando de praticar o que a palavra de Deus diz: dai a César o que é de César, alegre. Enche o seu coração de alegria e de júbilo a Deus e pega a sua pacoteira para você pagar o seu IPTU, filho. Pega ela e fala: eu vou alegre, porque Deus vai te dar tanto. Mais tanto. Quando você entender isso, Deus vai te dar tanto, mais tanto. Se você parar de reclamar, se você parar de murmurar, se você parar de reclamar que a vida está difícil. Quando você é um semeador, anda de acordo com a sua semeadura e faz para a glória de Deus. Não é só porque você vai receber colheita, não. É porque você é um cristão e você ama Deus e você serve o Senhor e você é do Senhor. Amém. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Tudo que Deus mandar, você tem que fazer com prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa. Quando você faz o que o Senhor manda com alegria, Ele diz que prosperidade e riqueza há na sua casa. Amém?